No dia 16 de abril de 1896, surgia uma Codó de um povo humilde e muito trabalhador. Codó é um município brasileiro do estado do Maranhão, com uma população de 120 mil habitantes, sendo que mais da metade vivem na zona urbana, sendo o sexto município mais populoso do estado. O povoado de Codó foi elevado à categoria de vila por meio de uma resolução e através da lei estadual sancionada pelo governador Alfredo da Cunha Martins, no dia 16 de abril de 1896, passou a condição de cidade. O nome do município, de origem indígena, codorna ou codorniz, a ave que povoava a região. Codó recebeu esse nome porque na época havia codornas em abundância. Em 1688, o padre João Vilar, de origem portuguesa, foi a primeira pessoa a pisar no solo codoense e trazer a evangelização. Em 1892, construía-se a primeira indústria de Codó, Companhia Manufatureira e Agrícola, de propriedade de Emílio Lisboa. Codó foi grande produtor de algodão desde o período colonial, participando ativamente do processo de industrialização do estado, com o funcionamento de uma fábrica que produzia algodãozinho, brins, mescla e riscados. Eu achava bonito, era quando dava 6 horas da manhã, puxava naquele negócio daquele, aí gritava o som, ficava gritando até o primeiro, na segunda, na terceira, se os funcionários não chegavam, não entrava mais, era cortado o ponto. Aliás, o ponto não, cortava era o dia todo, aí não funcionava, tinha que ir à parte da tarde. 11 horas, dava o sinal de saída, eles vinham para casa almoçar, voltava os funcionários da fábrica, chamava-se Pipira da Fábrica, antigamente, é o apelido, fábrica de tecido. Eu ainda vesti muita roupa, muita gente aqui vestiu terno, feito pela Manufatureira e Agrícola do Codó do Maranhão. E também naquela época depois passou a se fazer manteiga, que nós já tivemos fábrica de manteiga no Codó, fábrica de tecido, tivemos também naquela época óleo, fabricação de óleos, escarução de algodão. Aqui teve na época do Nabi Salles, que é o pai do Murilo Salles, do Júlio Salles, fazia aquela festa do algodão. Isso era uma coisa maravilhosa. Aí chegava aqueles carros do interior de 20, 30 carros carregados com aquelas cargas em cima, numa altura enorme, fazia a festa, aquela passeata aqui dessa rua, tudinho, aqui tocava até no alto. Começava lá onde era a Sucam, porque naquela época não se tinha ainda muito acesso aqui na Getúlio Vargas, na Augusto Teixeira. Aí depois que passou o acesso da Augusto Teixeira, eles faziam lá do alto. Aí desciam os carros aqui para passear. Passava aqui, o comércio dele, a fábrica, a indústria era bem aqui ao pegar. Aí fazia a passeata de Codó, a festa do algodão. Isso é uma coisa que deixou muita lembrança para os codoenses que não tiveram o prazer de ver, E eu, como mais idoso, tive esse grande prazer, Hoje destaca-se na produção de arroz, mandioca, milho, feijão e coco babaçu. Com um exemplo, o seu Francisco Vieira, que cultiva o milho e vem para a cidade vender para tirar o sustento da família. Com certeza, eu gostaria de amenizar um grande, é uma grande situação que a gente passa aqui, mas a gente simplesmente é feliz, Para Codó, graças a Deus, eu gostaria que nós espera que aconteça mais anos, nós contar essa mesma história de hoje. Então, eu estou aqui assando milho hoje aqui, cozinhando tudo, vendendo para a nossa população em Codó, até porque eu gostaria de dar um exemplo muito grande para Codó, que Codó tem um exemplo muito de a população muito são respeitadores, Com certeza que a gente gostaria também de respeitar a nossa população, Jovens, crianças, Então, assim, eu gostaria também que a gente desse uma grande vontade
com o aniversário de Codó. Codó localiza-se no leste maranhense. A sua localização faz com que a cidade seja cortada pela BR-316 e a linha ferroviária São Luís-Teresina, que segue até Fortaleza e serve de principal porta de escoamento da produção agroindustrial. Tem no seu carnaval a principal festa, famoso por começar uma semana antes da data oficial, atraindo pessoas de toda a redondeza, principalmente Teresina e São Luís, que procuram um carnaval animado e sem violência. Codó também tem suas crenças e religiões diversificadas. Conta-se que os terreiros existiam mesmo antes da sua fundação e que Codó teria sido fundada por praticantes de cultos afros brasileiros. E é em Codó que mora Bita do Barão, o mais famoso pai de santo do Brasil. O catolicismo ainda é a maior religião do mundo. Não se pode esquecer da igreja de São Sebastião, São Pedro e da Matriz. São as igrejas mais antigas da cidade e que reúnem milhares de fiéis. A vivência cristã na igreja não é tão igual ao número que estatisticamente conhecemos, mas tem uma importância grande, pois implica para nós um trabalho maior para atender o maior porcentagem da população na vida espiritual e levar com que eles façam com que esse testemunho de fé em Jesus esteja em todos os lugares. Hoje em Codó são quantas igrejas católicas que existem? Aqui em Codó, nós pertencemos à diocese de Coroatá. E no município de Codó somos 5 paróquias. Agora a igreja tem muitas, agora paróquias são 5 paróquias, cada paróquia tem um padre ou 2 padres responsáveis trabalhando. Mesmo assim, é muito pouco ainda para a população de 120 mil habitantes. Já as igrejas evangélicas, aos poucos, também garantem seu espaço. Não se pode esquecer da Igreja Universal, Igreja Batista e Assembleia de Deus. É, na verdade, o retrato da diversificação das religiões na cidade. A importância para mim é levar a palavra, né? Levar o evangélico a toda criatura, aquele que crê. Por quê? Porque hoje o que leva a gente a conhecer Deus é o ato dele tratar nós bem, cuidar da gente, porque Deus é amor, né? E o evangélico no Codó vem trazer o amor, a compreensão e a paz, porque o Deus que a gente serve é um Deus de paz. E o evangélico hoje ele está aqui para levar a pessoa a conhecer uma nova vida, conhecer a vida de Deus mesmo, o Espírito de Deus. E dentro da Mundial também tem um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Não só dentro da Mundial, em todas as igrejas evangélicas existe um Deus. Somos todos gerados por esse Deus, pelo Deus que tem compaixão e benignidade. E o evangélico dentro de Codó hoje é uma benção, né? É uma maravilha para aqueles que crê, porque é uma porta de bênção. Eu levo a pessoa a ver isso, a tratar e ser acolhido pelo evangélico como uma benção, como uma porta aberta de Deus. É um crescimento importante para Codó. Para Codó e para o Maranhão, né? Não só para Codó, para o Maranhão, porque o Maranhão necessita da presença de Deus, não que eles não tenham, mas deste Deus vivo. Então é não só para Codó, mas para o Maranhão, para todo aquele que deixar Deus habitar e crer. Entendeu? O Codó ele é privilegiado porque tem muitas portas, mas o Maranhão em si todo necessita. Não necessita da igreja, porque a igreja ela é só a porta aberta. Necessita de conhecer esse Deus vivo, que opera, que cura, que salva e liberta, que só Ele pode fazer. Atualmente, Codó conta com um polo da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, que possui cursos de licenciatura. Também conta com um polo da IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Maranhão. Hoje, Codó é palco de muita mídia. As TVs e rádios levam as informações. TV Cidade, TV Codó, Palmeira do Norte, FCTV e TV Mirante. Temos os ouvintes das rádios Mirante,
Cidade Nova Codó FM, onde todas juntas fazem o jornalismo com muita competência para o povo codóense. Antes existiam somente os pequenos botecos, as quitandas ou as simples casas cobertas de palha, feitas de barro. Hoje, se vê grandes mansões. Codó conta com grandes supermercados, indústrias que empregam milhares de pessoas todos os dias, como o Grupo Figueiredo e FC Oliveira. A cidade vem se modificando a cada dia. Já está sendo realizado um mini presídio. Codó ganhou o mais novo prédio da 4ª Delegacia Regional de Polícia, que fica ao lado do tiro de guerra, que há muitos anos vem recrutando jovens a servir o Exército, melhorando assim a nossa segurança. Codó tem como principal característica arquitetônica seus casarões e armazéns antigos, tendo sua prefeitura, estação ferroviária, ofício do registro civil, fórum de justiça e eleitoral, centro operário, união artística, no centro da cidade de Codó, como destaque. Não se pode esquecer deste senhor de 88 anos, um amante da literatura brasileira. Foi através dele que muitas pessoas puderam conhecer um pouco a história de Codó. Os primeiros habitantes, que foram os índios, as primeiras fazendas, criadas pelos portugueses. A partir de hoje, 1780, foi o maior fluxo de desenvolvimento a chegada dos escravos. A partir daí fundaram fazendas, a Limoeiro, as Azores, a colônia de Petrópolis, e outras foram aparecendo. Né? Eu gosto muito dessa história e fiquei também entusiasmado com ela. Não descansei mais sobre minha conta dessa história, estudei. Há 20 anos que eu estudo isso. Essa história, cada coisa, cada vez eu descubro uma novidade. O livro Codó, Histórias do Fundo do Baú, escrito por João Batista Machado, é uma relíquia e bastante procurado na nossa cidade, pois ele conta quase toda a história da população codóense. A cidade é dividida ao meio pelo córrego Riacho Água Fria e por 3 rios principais, que são o Codózinho, o Saco e o Itapecuru, sendo que os 3 se encontram e desabrocham na Baía de São Marcos, próximo à capital de São Luís. Temos a ilustre passarela sobre o rio Codózinho e a ponte de cimento sobre o rio Itapecuru. A bandeira de Codó representa um grande marco para a cidade. Nas cores preta, que representa a raça negra, o branco representa os europeus, vermelho, os nativos indígenas. Luísa Dália Alencar Carvalho, responsável por confeccionar a letra e música do hino de Codó, onde ela descreve na letra tudo que Codó tem de mais belo. Naquela ocasião, eu era secretária de Educação no governo do Moisés Reis, de 1970 a 73. E se aproximava, isso era 71, se aproximava o aniversário dos 75 anos de Codó, e eu fui olhar nos arquivos para saber se Codó tinha bandeira. Não encontrei nada. Aí entendi de criar uma. E fui a São Luís, pesquisei, e voltei, lá mesmo eu esbocei o slogan ou melhor, a imagem, né, vamos dizer assim. E pintamos e voltamos e hasteamos no dia do aniversário.
A partir daí eu comecei a pensar que talvez Codó não tivesse um hino. E comecei ali mesmo a cantarolar. Quando eu verifiquei que o hino sairia, eu fui à casa de seu Talmi, pedi o gravador dele e continuei cantando e terminei conseguindo formar o hino de Codó. Depois eu trabalhei o posicionamento das estrofes, porque a gente vai criando sem saber no que vai dar, né? E aí consegui colocar naquela sequência que está ali. E a inspiração, eu acredito que foi considerando a necessidade da ocasião, né? E é o amor que eu sinto por Codó. Eu quero muito bem a Codó, apesar de não ser codoense. Eu sou piauiense de Água Branca. Quando eu nasci ainda era povoado, hoje cidade. Mas eu amo muito Codó, eu tenho um amor muito grande por aqui. Aqui eu casei, criei meus filhos, tive meus filhos e acredito que foi isso aí. Olha, no princípio eu não notava assim, nenhum entusiasmo por parte dos prefeitos, né? Até mesmo o seu Moisés não demonstrou, não acreditou, talvez tenha sido isso, muito, e não criou nenhum clima de demonstração de sucesso, né? E eu também me resguardei a ficar calada. Mas, para minha grande surpresa, houve uma inauguração em Cajazeiras, que fica aqui perto, né? E seu Talmi tinha um grande reduto lá, em Cajazeiras, e me convidou para essas inaugurações. Quando nós chegamos lá na inauguração de uma escola, que foi inauguração de escola, supermercado e outras coisinhas mais. E, para minha surpresa, cantaram o hino de Codó. E eu fiquei surpresa porque eu não sabia por que ele tinha ido para lá. Só depois verifiquei que tinha sido seu Talmi, as professoras de lá que tinham sido orientadas a cantar, talvez, né? Não sei bem. Agora, a letra do hino de Codó, elas relatam algumas maravilhas da cidade de Codó, como o riacho, Água Fria, não é isso? Dentre outras. Na época ele existia. Quando criança eu tomei banho no Água Fria. Toda criança tomava banho no Água Fria. E ele chegava a ser até um pouco caudaloso, viu? Agora, infelizmente, devastaram as nascentes e terminou prejudicando. Mas ele existia. Quais são os outros pontos relatados no hino? Eu falo do Riacho, né? Da Praça da Liberdade, que é ali onde tem o cinema antigo, que na época era bem vivo, bem ativo. Também nossas matas, que são muito ricas. O rio Itapecuru, que está aí para todo mundo, ainda hoje é um rio, né? Futuramente não sei, porque o homem prejudica muito. Mas eu procurei me localizar. Eu uma vez recebi uma homenagem muito singela e muito assim espontânea e momentânea também, do que eu considerei uma das maiores, já recebi várias, mas, modéstia à parte, né? Mas a do Ildelano, que eu acredito que você conhece o Ildelano, quando ele disse assim: professora, eu nunca vi em tão poucas palavras se dizer tudo de uma cidade. Além de compor a letra do hino, ela nos parabeniza cantando algumas estrofes do hino. Berço vivo de grandes brasões, onde o amor e a paz é bandeira, hasteada em nossos corações. Do Maranhão tu és filha, és pedaço do Brasil, todo teu povo agasalhas sob um lindo céu de anil. Tuas matas são ricas palmeiras, tuas praças convite ao amor. Do querido riacho Água Fria, tu recebes carícia e frescor. A Casa do Povo também é destaque. A Câmara Municipal recebeu as cores da bandeira em um projeto feito pelos parlamentares, em homenagem a Codó. Ela é importante porque, primeiro, ela define, né, como oficial as cores do nosso município nos logradouros públicos.
né? Algo que inclusive a Comissão de Infraestrutura da nossa casa, ela tem buscado cada vez mais fiscalizar para que se torne oficial mesmo em todos os prédios do nosso município. Então a Câmara tem dado o exemplo, né, e estabelecendo as cores da bandeira do município, as cores oficiais do município no seu prédio. Isso faz com que cada vez mais a gente possa transmitir para a comunidade codóense, né, esse patriotismo, esse amor que nós temos pela nossa cidade, e de fazer com que os seus símbolos, que são símbolos oficiais importantes na construção da cidadania, possam cada vez mais estar presentes na vida do cidadão codóense. Então, em razão disso, a Câmara tem no seu prédio público as cores oficiais da bandeira do município de Codó. Quem passa por esta casa vê no seu prédio as cores da nossa bandeira, homenageando a data tão querida da nossa cidade, que está próxima ao seu aniversário, 117 anos, né? Mas diuturnamente, né, os cidadãos codóenses, ao passarem por esse parlamento, observam, né, as cores no seu prédio, na sua pintura, as cores da bandeira da nossa querida cidade. Então, realmente, é uma homenagem, né? Sempre é uma homenagem poder estar apresentando as cores do nosso município nos prédios públicos e exclusivamente a Câmara Municipal. A galeria dos ex-prefeitos tem muito a dizer. Trazem lembranças de um povo que lutou por Codó. Vários políticos presidiram o Legislativo codóense, sendo presidente da Câmara Municipal, mesmo por pouco tempo, mas fizeram parte desse crescimento. O programa Minha Casa Minha Vida beneficiou com a ampliação da zona urbana milhares de famílias carentes e fez com que Codó crescesse, construindo 2.000 casas. No esporte, temos os antigos times e jogadores que fizeram a alegria de muitos torcedores que são apaixonados por futebol. Em 1972, eu tomei de conta do Fabril até 89, né? Como presidente do Fabril, e é quem comandava. Eu tinha de 15 pessoas almoçando, jantando, tomando café na nossa casa. Quando eu não aguentei, aluguei uma casa e botava os jogadores para... Porque sempre nós fazia um time mesclado com um time de fora, com pessoas que funcionavam fora, né? Aí eles tinham que vir, mas ficava residindo em Codó. E por isso nós tínhamos um grande futebol em Codó naquela época, por isso. Porque hoje o jogador de Codó que vem, chega na hora do jogo, volta, pega o dinheiro e vai embora. E quando eu tive como diretor do Fabril, que chamava o carrinho do Fabril, era o dono do Fabril, porque todo o movimento era comigo. Consegui uma verba com o coronel Sebastião Acha para Codó, nosso time. E nós tínhamos uma subvenção. Tanto que quando eu deixei o Fabril, eu entreguei com 5.000 cruzeiros daquela época. Quando na minha prestação de conta, eu ainda hoje tenho a prestação de conta, porque eu gosto sempre de fazer minhas coisas no papel. Aí entreguei para eles, aí agora não sei como é que está, porque já passou para mais de 30, né, presidente Fabril, e eu tenho um prazer muito grande. E todos esses presidentes que passaram por Fabril nunca fizeram uma comemoração para mim, viu? Já tive do Ricardo, já tive do Juca, viu? Fizeram, né? Mas os outros aqui que já foram presidente do Fabril, acho que eles não me conhecem, né? Agora, esses jogos, eles eram realizados no estádio? Onde era? Era o estádio, nessa época, logo antes ele era só no barro, não tinha grama. Aí quando o Júlio Salles foi presidente da Liga, aí ele conseguiu, botou grama, e o seu René Bana fez o alambrado de madeira, aí depois o Antônio Joaquim veio e ampliou. Fez arquibancada, fez cabine de rádio, cabine de televisão, e fez a arquibancada geral e a arquibancada do... Então nós tivemos essas duas partes, né? Tanto que na época que foram fazer essa referência do campo de futebol, foi o prefeito
Antônio Vaquim. Aí eu fui uma das pessoas que era responsável para a compra de materiais fora. Então nós comprava aqueles materiais de alambrado, essas coisas tudo. E o dinheiro passava para o meu irmão, que era o presidente da Liga nessa época. Aí eu disse para ele disse, vou trazer o Flamengo. Eu digo, não senhor, traga o Vasco. Aí ele disse, não, vou trazer o Flamengo, nem que depois eu trago o Vasco. Aí ele trouxe no dia 8 de junho de 86. Ele trouxe o Fabril, o Flamengo. E aí depois ele trouxe o Vasco. Tanto que nós ganhamos na portaria, nós fizemos naquela portaria, ele botou a catraca. Aí a catraca registrou a renda do Flamengo e depois registrou no jogo do Vasco, registrou e nós tivemos a maioria, né, de participantes. Olha, aqui nós temos 13 times que nós tínhamos em Codó. Os antigos, eu vou citar aqui, os antigos de 1928 até 1980, eu tenho anotado aqui. Os outros para cá eu não tenho. Tanto que isso aqui me pediram para me dar essa relação de pessoas dos times, né? Agora nós temos aqui o Fabril, que foi fundado em 1928. Temos o Atenas, que é quase da mesma época. Tivemos o Ipiranga também, que muita gente não sabe. E eu sei até onde era o campo do Ipiranga, que é ali no alto, ali na rua do Senador Acha, né? E também tem o Botafogo. Esses são os antigos. O Botafogo, os Santos, né? Esses são os mais antigos. Aí depois vem o Corinthians, Sampaio, Flamengo, Vasco, o Agrícola, né? Vem mais outros times. Agora esses outros são mais de 80 para cá, de 70 para cá. Né? Imagens antigas que retratam alguns dos nossos prédios mais antigos em pequenos detalhes. E por que não lembrar da maravilhosa Maria Fumaça, que fez tanto sucesso? Viajei muito. Tanto que quando nós ia para São Luís, tinha que ir com a roupa bem estragada. Porque aquilo ali, quando ela soltava aquele negócio para apitar, sair não era fumaça, sair era faísca, que ele era movimentado com lenha. Então essas lenhas soltavam aquelas fagulhas e a gente chegava todo cheio de buraco, que parecia assim uma rajada de metralhadora, né? E eu tive muito prazer de viajar com isso. Já nessas outras máquinas mais antigas, eu viajei muito pouco, né? Aí logo ocorreu a estrada, né? Aí agora a gente passava aqui, saía daqui 9 horas da manhã para chegar 10, 9 e meia da noite em São Luís. E quando a gente gastava 3 horas de viagem, eu pelo menos, quando eu vou de carro, eu gasto 3 horas e meia. A gente passava 24 horas para chegar em São Luís. Né? Pois é. Até mesmo o pôr do sol parecia que brilhava com mais intensidade naquela época. São 117 anos de emancipação política. Codó vem crescendo a cada dia que passa. Terra de política forte, de um povo solidário e trabalhador, que tem orgulho de dizer: eu sou cidadão codoense. Bem-vindos a Codó, a cidade de Deus. Então nós queremos dar os nossos parabéns e desejar cada vez mais dias melhores para o nosso município. Pedir a Deus que nos dê força e pedir a Deus que cada vez mais restaure as famílias da nossa cidade, os jovens, que infelizmente ainda vimos vulneráveis às drogas, mas estamos orando por esta cidade e pedindo ao Senhor Jesus Cristo que restaure ela e a torne verdadeiramente a cidade de Deus. Procure zelá-la e trabalhar para o engrandecimento dela cada vez mais. E que os governantes se voltem bem para isso. Para Codó, uma passagem de aniversário com muita tranquilidade, com muita paz, que os governos olhassem para o povo codoense, né?
e que espero que daqui mais um ano eu esteja participando dessa festa de aniversário de Codó, que é os 118 anos. Mas eu não quero só os 118 anos, eu quero 132 anos. 117 anos de Codó é um momento especial para nós, porque nós somos essa comunidade em que todos devemos estar em um comum acordo, trabalhando por um objetivo comum, o reino de Deus e a união dos povos e a paz entre todos nós. A discórdia ser dissolvida e a paz marcar cada um de nós nesse aniversário, toda a vida de cada um codóense. Porque eu deixo assim para todos os codoenses, todos os maranhenses, que existe um Deus. E este Deus, ele vê o nosso oculto. Então que o Codó, que o Maranhão e que todos eles abram a porta para Jesus. E que Jesus venha habitar nessa vida. Parabéns, Codó, pelos seus 117 anos de emancipação política. São os sinceros votos de todos que compõem a TV Cidade, Rádio Nova Codó FM e Grupo Figueiredo. As matas são ricas.